Bom dia, meus queridos. Hoje nossa aula vamos falar sobre os elementos do clima, certo? Tanto o tempo atmosférico como o clima podem ser definidos por alguns elementos atmosféricos que demonstram as condições meteorológicas, como a temperatura, umidade do ar, precipitações, pressão atmosférica e os ventos. E o que é a temperatura? A temperatura é um dos elementos mais importantes, pois influencia diretamente as características de uma região. E a temperatura ela está diretamente associada ao Sol, ou seja, uma parte do calor enviado pelo Sol à Terra, ela é absorvida pelas terras imersas e pelos oceanos, enquanto a outra parte ela é refletida, retornando à atmosfera, certo? Então, esse processo ele possibilita o desenvolvimento e a manutenção da vida no planeta, certo, gente? E os principais aspectos da temperatura, eles são estudados pelos meteorologistas e são a temperatura máxima, a temperatura mínima e amplitude térmica. E o que é essa temperatura máxima? Bom, é a temperatura mais alta em um determinado período. E a temperatura mínima é a temperatura mais baixa também em determinado período. Já a amplitude térmica, ela vai ser a diferença entre as temperaturas máxima e mínima registrada em determinado período. Aí temos também aí, tanto no módulo de vocês, como eu fiz aqui para vocês um exemplo. Vamos supor que nós vamos pegar aí a temperatura máxima ou mínima todos os dias e mostra também até no celular de vocês. Quando às vezes a gente abre o celular de hoje em Porto Calvo, pancadas de chuva, dias ensolarado, nublado, aí ela sempre mostra aquele númerozinho, né? Vamos supor 27 graus Celsius, 21 graus Celsius, então 21 graus Celsius já vai ser a temperatura mínima, 27 graus Celsius a máxima. Vamos supor que de segunda a sexta-feira, na segunda-feira vamos registrar naquela ficha de observação, já que nós hoje vamos falar sobre a temperatura. Toda vez que vocês forem analisar o tempo atmosférico, vocês sempre analisem também no celular de vocês a temperatura máxima do dia ou a temperatura mínima. Se aparecer temperatura 25 graus Celsius em Porto Calvo na segunda-feira, vocês vão registrar lá na segunda-feira. Vamos supor pancadas de chuva, como eu pedi para que vocês realizassem a ficha de observação. Aí você vai colocar lá a temperatura na segunda-feira foi 25 graus Celsius. Para quem já fez, tudo bem, se não colocou. Então a partir de hoje vocês já colocam acrescenta na observação de vocês. Foi 25 graus Celsius. Para quando nós formos debater, vocês digam. Vamos supor que de segunda a sexta-feira a temperatura máxima, vamos supor que foi na quarta-feira, 27 graus. E a mínima, 22 graus Celsius na segunda-feira, entenderam? A mínima e a máxima vocês vão colocar, certo? Aí aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Vamos supor que na quarta-feira seja 20 graus Celsius. Aqui vai ser quarta-feira. E 21 graus Celsius sexta-feira. E o que nós fazemos para descobrir a amplitude térmica da quarta e da sexta-feira? Vamos pegar esses dois valores, 20 graus Celsius e 21 graus Celsius, e vamos subtrair, que vai dar igual 6 graus Celsius. Então, esses 6 graus Celsius, ele se refere à amplitude térmica, ou seja, a variação de temperatura. Se eu pedisse para vocês fazer a variação, a amplitude térmica da terça e da quarta-feira, vamos colocar outro número, vamos supor. Aqui é da quarta e da sexta. Vamos supor que eu pedisse da segunda, 20 graus Celsius. Segunda. E quando fosse numa terça-feira, 21 graus Celsius. Então, nós fazemos aquela continha
de menos, aí 24 menos 21 ia dar 3 graus Celsius, certo? Iria ser a amplitude térmica, a variação de temperatura entre segunda e terça-feira seria de 3 graus Celsius. E aqui foi de 6 graus Celsius entre quarta e sexta-feira. Fácil, não é? Muito fácil, só vocês pegarem a temperatura máxima e a temperatura mínima. Como eu fiz aqui, a temperatura máxima 27, a temperatura mínima 21. E subtrair, que iria dar 6 graus Celsius. E aqui 24 menos 21, 3 graus Celsius, certo, gente? Continuando. Então, e a pressão atmosférica? O que é a pressão atmosférica? É o peso do ar sobre a superfície terrestre, que pode variar de acordo com a altitude, pois à medida que a altitude do terreno se eleva, a pressão atmosférica ela vai diminuindo. Então, em lugares onde a temperatura elas são mais elevadas, o ar ele é mais leve, entendeu? Quanto mais a temperatura for elevada, o ar ele vai ser mais leve. Então, a pressão atmosférica, portanto, ela é menor. Quando a temperatura são mais baixa, o ar é mais denso, pesado, e a pressão atmosférica é maior. Então, qual a diferença? Que vocês compreenderam que quando a temperatura ela for mais baixa, e quanto mais baixa ela for, a pressão é maior. E quanto mais a pressão maior for, o ar é mais leve. Entenderam? Por isso, a pressão atmosférica, ela altera-se de acordo com a variação de altitude. Né? Isso, então, lembre-se dos alpinistas, que ao escalar as montanhas muito altas, o que acontece? À medida que eles sobem, eles têm dificuldade para respirar. Por quê? Porque o nível do oxigênio ele vai diminuindo, entendeu? Por isso que existe essa variação de altitude. Quanto mais alto ele subir, o oxigênio dele vai diminuindo. Entendeu? Então lembre-se desse exemplo do alpinista. Quando vocês forem lembrar da pressão atmosférica, quando é mais alta e mais baixa. Já enquanto as altitudes baixas, mais baixa for, o que acontece? Elas ficam próximas ao nível do mar. E há muita concentração de ar nessa faixa litorânea. Por isso que nas faixas litorâneas, a temperatura ela tende a ser a mais leve e mais elevada também, por conta da pressão do ar e a retenção de calor. Certo? Então, as zonas de alteração de alta pressão e das baixas. As zonas de alta pressão, elas são o que? Elas se referem às regiões mais frias, onde o ar é mais pesado, que é o exemplo que eu acabei de falar para vocês do alpinistas, que enquanto mais alto eles subirem, mais falta de oxigênio eles vão sentir, vai ficar diminuindo. Então, as zonas de alta pressão são essas. Já as zonas de baixa pressão são aquelas que ficam nas regiões onde o mar é mais leve, que é o exemplo das faixas litorâneas que eu citei para vocês. Certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a temperatura máxima, mínima e o que é amplitude térmica, certo? Que é a variação da temperatura entre a temperatura máxima e a mínima. E o que trouxemos também para vocês, o que é a pressão atmosférica, é o peso do ar sobre a superfície terrestre, que pode variar de acordo com a altitude, como eu acabei de falar para vocês. Quanto mais elevada for a altitude, mais pesado o ar vai ficar. E quanto mais quente a região for, mais o ar vai ser mais leve. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Um bom final de semana para todo mundo e até a próxima aula, certo? Fiquem com Deus.